um canal aqui no YouTube era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, principalmente depois que eu diminuí o meu uso nas redes sociais, no Instagram. E era uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu não fazia. Por quê? Eu não me enxergava como uma pessoa que um dia criaria um canal no YouTube. E aqui estou. Mas eu criei esse canal por uma série de motivos. E eu listei esses motivos. E o primeiro deles era que eu queria registrar minha vida, registrar o momento que eu tô vivendo, o que eu tô fazendo, como eu já disse, meus hobbies, a minha rotina mesmo, tudo que eu faço, a minha vida. Compartilhar minhas opiniões sobre livros, aprender coisas novas e compartilhar também esse aprendizado, esse processo. Compartilhar minha vida profissional, meu trabalho, os bastidores, né? E é basicamente isso. Muitas vezes a gente deixa de fazer o que a gente quer por medo do que as pessoas vão pensar, por medo da opinião das pessoas, não ser bom o suficiente, sendo que não necessariamente existe uma régua. Ninguém pode vir aqui e dizer que meus vídeos não são bons e eu não sou bom em fazer isso, porque é uma coisa que eu quero fazer e eu posso fazer, então o YouTube sempre foi a plataforma que eu mais usei para fazer todas as coisas, para escutar música, para assistir aula, para aprender coisas da minha profissão, para relaxar, assim, o YouTube tem de tudo. E pensei assim, eu vou criar um canal para tentar focar mais no presente, tentar fazer as coisas que eu gosto mais, voltar atrás, correr atrás dos meus hobbies, coisas que eu gosto de fazer, mas que eu não tô fazendo, não transformei essas coisas em um hábito, porque eu estava viciada nas redes sociais. Além de registrar, né, a minha vida, ficar documentado de uma forma assim mais, como é que eu posso explicar? Mais romantizada, né, porque a gente faz as edições e tal de uma forma que a nossa rotina, que é uma coisa que a gente pode considerar ordinária, né, uma coisa comum, às vezes ela não é tão comum assim, ela pode ser bonita e tal. E eu quero registrar dessa forma e compartilhar com as outras pessoas, porque pode ser que essa mudança que eu tô fazendo, pode ser que inspire alguém, pode ser que inspire você e todas as pessoas que vão assistir esse vídeo, que pode ser uma pessoa, pode ser 2 ou 3 pessoas, enfim. Quando eu apaguei as redes sociais, aqui no comecinho de novembro, quando eu apaguei as redes, foi no começo de novembro ou em outubro, final de outubro. Eu não sei exatamente a data, mas já faz quase um mês que eu apaguei. E desde que eu apaguei as redes sociais, tá,
é uma coisa completamente diferente. Eu não sei explicar o que que mudou, assim. Parece que virou uma chavezinha, assim, na minha cabeça. Que a minha ansiedade foi embora, 90%. Eu não tenho a menor vontade de ficar rolando Reels. Porque das outras vezes que eu tentei fazer isso, eu ficava me coçando pra entrar no Instagram e ver besteira. E dessa vez, alguma coisa mudou que eu não fiquei com nenhuma vontade, continuo sem nenhuma vontade de entrar no Instagram. Graças a Deus. Esse é o objetivo. E quando eu comecei, novembro, no final de outubro, eu preparei um desafio, eu me desafiei. Ler e desenhar todos os dias. Não ler um livro todo dia, mas é um desenho por dia. E o livro é um livro à minha escolha, eu não deixei preparado quais livros eu vou ler em novembro, mas eu tô começando um, e quando eu termino eu escolho outro, com a vibe que eu tô mesmo, do livro que eu quero ler. E eu já li 3 ou 4 livros. E assim, pra quem tava com a ressaca literária, que não tava conseguindo ler nada por meses, 3 ou 4 livros em um mês, em algumas semanas, é muita coisa. E eu tava com muita vontade de ler só literatura não ficção e literatura clássica. E o primeiro que eu li foi um tema variado, que foi sobre o luto, que é uma coisa que me interessa, que eu vivo e que eu achei muito interessante. Inclusive, quando eu terminei o livro, eu já fui procurar outros livros sobre o tema, que foi um livro muito bom, e eu acho que eu vou fazer um vídeo falando só sobre falando sobre o desafio. Sobre o desafio de ler todo dia e mostrando os livros que eu li todo dia, ou os livros que eu li no desafio, e desenhar todo dia mostrando o desenho de cada dia, que vão ser um desenho para cada dia do mês. Alguns eu fiz mais de um desenho, por exemplo, o desenho do dia 20 é para ser abóbora ou uma verdura. Então eu posso fazer quantas abóboras eu quiser. Inclusive eu fiz ontem, por isso que eu lembrei. Eu li todo dia e foi maravilhoso. Leitura já era um hábito meu, só que, como eu disse, eu tava com ressaca literária por outros motivos que daria uma série de vídeos, que é burnout. Eu tive um burnout quando eu trabalhava CLT, e quando eu tava trabalhando CLT, eu acho que aquela minha ânsia de sair do CLT tava me fazendo ler vários livros sobre produtividade, sobre a minha profissão, que é o design. Então eu tava lendo vários livros, querendo criar conteúdo no Instagram sobre a minha profissão, pra, enfim, criar conteúdo e ser freelancer. Só que aquilo me deu um burnout e uma ressaca literária. Burnout por causa do trabalho e a ressaca literária porque eu tava só lendo livro de técnico, livros sobre produtividade, livros sobre branding, sobre negócios. Então, eu lia, mas não lia por prazer. Eu tava lendo e grifando cada página. E isso aqui vai virar um post, isso aqui vai virar um stories. E eu tenho que criar uma narrativa com essa página pra fazer um Reels, pra fazer alguma coisa. Sei que chegou um momento que eu não queria mais nem ver livro na minha frente. E basicamente foi isso. E depois que eu saí de CLT, eu peguei um projeto muito grande, que eu fiquei muito ansiosa, mas não tô reclamando porque, enfim, eu me demiti. E logo em seguida eu consegui fechar um projeto muito grande, muito bom. E eu prometi que nesse primeiro vídeo eu não ia falar muito, porque eu só queria me apresentar e explicar porque que eu fiz o canal. Só que às vezes, não muito comum, eu fico tagarelando, né? Quando eu tô sozinha e tal. E quando eu tô entusiasmada. E como eu tô entusiasmada com o fato de estar criando um canal, de ter postado um vídeo, sei lá, de colocar esse projeto pra fora, que era uma coisa que eu pensei que eu nunca ia ter coragem pra fazer, graças à ausência nas redes sociais, graças à volta dos meus hábitos, dos meus hobbies. A leitura sempre foi um hábito, graças a Deus. Só que eu sinto que agora eu tô lendo com mais calma, tô aprendendo. Sabe, sem aquela coisa de, vou postar a frase do livro aqui no Stories. Eu não sei explicar se todo mundo passa por isso, mas às vezes as pessoas que são cronicamente online, que ficam muito tempo no Instagram, que são viciadas e tal, ou até mesmo pessoas que querem criar conteúdo e ficam se cobrando para postar cada pedaço do dia, ler sem nenhuma pretensão, só por ler mesmo, só para entender aquela história, é muito prazeroso. 2 coisas que eu percebi que mudaram muito depois que eu parei do vício das redes sociais foi o consumismo. Antes, quando eu apagava o Instagram, eu meio que trocava de lugar. Eu ficava no aplicativo das lojas, enchendo carrinho de besteira de coisas que eu não ia comprar. E agora, quando eu apaguei o Instagram, eu apaguei todos os aplicativos de compra desnecessários. Diminuiu o consumismo. A gente para de se comparar muito quando a gente sai das redes sociais. A gente para de se comparar com as pessoas. E a gente sabe, vamos ser sinceros, que
Comparação é uma coisa que a gente sempre está fazendo. Não importa o âmbito da sua vida, a gente sempre está se comparando. Seja corpo, seja conhecimento, seja dinheiro. A gente sempre está se comparando com a vida das outras pessoas. Ah, mas eu já tenho tal idade e eu não consegui aquilo que aquela pessoa conseguiu. Eu fazia muito isso, eu ainda faço, só que diminuiu muito, porque a gente não tá tendo acesso àquela vida das outras pessoas através do Instagram, e que também pode ser que às vezes e algumas pessoas sejam verdadeiras, mas a gente sabe que tem muita coisa que não é verdadeira. No Instagram a gente só mostra o que é bom, e tá certo, né? Porque ninguém quer postar as desgraças da sua vida. E no Instagram a gente posta mais coisas boas mesmo, tá certo. Só que às vezes você tá num momento da sua vida que você tá passando por uma dificuldade, e você pensa que só você está passando por aquela dificuldade, que as outras pessoas estão se dando bem, muito bem e você não está se dando bem. E isso não é verdade. As redes sociais, até se você vê o seu próprio perfil, você posta coisas ruins, não posta coisas ruins, você só posta foto bonita, sorrindo, de coisas legais, em restaurante e por aí vai. Eu percebi que eu parei muito de me comparar com as outras pessoas e isso melhorou muito minha saúde mental. Sei lá, é como se tivesse melhorado tudo, sabe? Como é que aquele aplicativozinho que é pra gente compartilhar momentos da nossa vida, compartilhar foto, se transformou um vilão tão grande assim que impede você de ser feliz? Pois é. Notícia de guerra, notícia de tráfico, notícia de corrupção, notícia de morte, notícia de maus tratos aos animais. É tanta notícia ruim que aquilo me drenava minha energia, drenava minha felicidade. E eu ficava super deprimida, principalmente quando envolvia animais e tal. Eu também não conseguia ficar me iludindo, sabe? Só vendo coisa superficial, porque eu sei do que está acontecendo no mundo, eu sei das coisas horríveis que estão acontecendo no mundo, das injustiças, e eu não posso fazer nada sobre isso. Então eu ficava vendo, e no final do dia eu ficava muito, muito, muito triste, deprimida, e sei lá, me sentindo muito mal. E decidi sair mesmo por causa disso, e melhorou muita coisa. Então, assim, o vídeo é para me apresentar e falar sobre porque eu criei o canal, e acabou sendo um vídeo te pedindo, pelo amor de Deus, para sair das redes sociais também. Não totalmente, né? Eu sei que tem gente que não é viciado, tem gente que tem uma relação saudável. Só que se você se sente mal no final do dia, depois de ficar no Instagram, porque você tá lembrando de uma notícia muito ruim que você viu, alguém mandou aquelas notícias muito ruins, aqueles vídeos tristes e horrorosos, e se você se sente mal, apaga o Instagram por um tempo, usa ele para um objetivo específico. Por exemplo, eu ainda entro pelo computador para responder as pessoas que falam comigo, meus amigos, para ver o meme que eles me mandaram, para procurar referências de design. Quando eu quero pintar, desenhar alguma coisa que eu sei que eu salvei lá no Instagram, eu entro, só que eu entro pelo computador. Por mais que eu fique no computador a maior parte do meu dia, não é aquela coisa que tá na palma da minha mão, eu preciso ir, sentar e fazer aquilo. Não é aquela coisa que a gente leva pro banheiro, leva pra cozinha, vai deitar e bota debaixo do travesseiro. O celular é assim. Então, coloque o Instagram em um lugar de ferramenta que você usa para um objetivo específico. E eu tenho certeza que isso vai melhorar a sua vida. E paralelo a isso, crie um desafio para você também. Sei lá, pode ser qualquer outro hobby. O meu foi ler e desenhar, que tá ali na parede, por isso que eu tava olhando. O meu foi ler e desenhar todo dia. Talvez no próximo mês eu coloque ler, talvez eu tire a leitura, né, porque já é um hábito meu, e eu só coloquei agora para voltar, só que eu posso colocar desenhar e pintar todo dia. Então eu vou desenhar e pintar com uma coisa diferente, pintar com tinta. Ou posso colocar, fazer cerâmica, ou posso colocar jardinagem, cuidar de planta, qualquer coisa do tipo. É basicamente isso.
terminei A Morte de Ivan Ilitch e o livro ainda tá na minha cabeça. É um livro que fica com você depois que você termina de ler. É um livro maravilhoso, não sei nem explicar, não tenho nem como falar desse livro porque fiquei emocionada. Eu parava de ler e ficava pensando, refletindo sobre a vida. Embora seja um livro pequeno, pelo menos a edição que eu comprei é muito pequena e com erros, por isso que eu quero comprar outra, inclusive. Eu demorei um pouquinho pra ler, eu acho que demorei 5 dias pra ler o livro, porque é muito bom, muito maravilhoso. E como ele aborda esse tema, né, da morte ou da vida, não sei, eu fiquei muito pensativa em algumas questões, porque eu acho que foi coincidência, eu tava lendo um livro sobre luto e o segundo livro que eu peguei foi A Morte de Ivan Ilitch. Não foi uma coisa racional, eu peguei por pegar, e depois que eu percebi isso, o desenho de hoje, eu vou mostrar o de ontem e o de hoje. O de ontem foi muito bonitinho. Às vezes eu pego no Pinterest eu vejo algumas pinturas, algumas coisas que me inspiram. Eu não faço igual, que eu não gosto de fazer nada igual dos outros. Eu não consigo também fazer igual a das outras pessoas. Eu fiz o meu estilo, então, com lápis. Que é tipo um docinho, que eu acho que é um docinho japonês, coreano, não sei. Que eu acho que é um docinho. Mas eu chamei de espetinho de gato, porque faz mais sentido pra mim. É um palito que tem uns gatinhos redondinhos. Pra vocês vai ficar ao contrário, porque eu tô gravando com a câmera frontal. Mas, assim...